Quantas vezes já sentiu aquele cansaço nas pernas? Aquele pequeno desequilíbrio ao levantar-se? Ou talvez tenha reparado que subir as escadas se tornou um verdadeiro desafio, roubando um pouco da sua liberdade e da sua independência. É uma realidade que muitos de nós enfrentamos à medida que envelhecemos. Não é verdade aquela sensação de perder a força, especialmente nas pernas? Pode ser realmente desanimadora. Faz com que simples alegrias como caminhar com os netos, desfrutar de um longo passeio à beira-rio, ou mesmo apenas mover-se com confiança na nossa própria casa, pareçam um pouco fora de alcance. Começamos a depender mais, a hesitar mais. E aquela energia vibrante que tínhamos parece desvanecer-se. Esta luta contra a fraqueza nas pernas não é apenas sobre sentir-se cansado. Pode levar a quedas, limitar as nossas atividades e, lenta e silenciosamente, diminuir a nossa qualidade de vida. É um ladrão silencioso da nossa independência. Mas e se eu lhe dissesse que existe um segredo surpreendente? Um alimento simples e delicioso que pode começar a mudar as coisas para si, trazendo de volta essa força, essa confiança, potencialmente em um tempo surpreendentemente curto neste vídeo. Vamos mergulhar fundo neste alimento incrível, explorando não apenas como ele funciona, mas também como pode facilmente incorporá-lo na sua vida diária para realmente sentir a diferença. Vamos também olhar para outros hábitos e alimentos simples, mas poderosos, que trabalham lado a lado para reconstruir a força das suas pernas, aumentar a sua vitalidade geral e ajudá-lo a recuperar aquele vigor no seu passo. E acredite, você vai querer assistir até o fim, porque o que vou partilhar vai surpreendê-lo e dar-lhe uma nova e poderosa perspectiva sobre como recuperar a sua independência. Então, vamos falar sobre este alimento notável, aquele que guarda a chave para iniciar sua jornada de volta a pernas mais fortes e confiantes. Imagine um alimento tão potente, tão carregado com o que seus músculos precisam, que apenas ao incluí-lo em suas refeições, você poderia começar a sentir uma diferença notável, uma sensação de vitalidade renovada em suas pernas, possivelmente em questão de horas. A comida de que estou a falar, meus queridos amigos, é a humilde, mas incrivelmente poderosa sardinha, sim, a nossa amada sardinha, tão comum e apreciada aqui em Portugal. É uma verdadeira potência para a força das pernas dos idosos. E aqui está o porquê. Em primeiro lugar, a sardinha é uma fonte riquíssima de proteína de alta qualidade. Pense nos seus músculos como uma casa que precisa de tijolos para ser construída e reparada. A proteína é esses tijolos essenciais. À medida que envelhecemos, os nossos músculos têm uma tendência natural a perder massa e força, um processo conhecido como sarcopenia. Para combater isso, o corpo precisa de um suprimento constante de aminoácidos, os blocos de construção da proteína. Para reparar e construir novos tecidos musculares, as sardinhas fornecem uma proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais que o seu corpo não consegue produzir sozinho. E o melhor é que a proteína da sardinha é facilmente digerível, o que é ótimo para um sistema digestivo que pode ser um pouco mais lento. Mas o verdadeiro segredo das sardinhas, e onde a promessa de sentir uma diferença em questão de horas se torna mais clara, reside nos seus abundantes ácidos gordos ômega 3, especificamente o EPA e o DHA. Estes ômega 3 são autênticos heróis anti-inflamatórios. A inflamação crônica de baixo grau é um problema comum em muitas pessoas mais velhas e pode ser uma das principais causas de dor muscular, rigidez nas articulações e cansaço geral, tornando mais difícil mover e usar as suas pernas eficazmente.
quando come sardinhas. Os ômega 3 agem rapidamente no seu corpo para acalmar essa inflamação. É como se apagassem um pequeno incêndio que estava a afetar os seus músculos e articulações. Ao reduzir a inflamação, os seus músculos ficam menos doloridos, menos rígidos e mais capazes de recuperar. Essa sensação de menos rigidez e mais fluidez nos movimentos pode ser notada num curto espaço de tempo, em apenas algumas horas após a ingestão, especialmente se a inflamação for um fator significativo no seu desconforto. Não se trata de reconstruir completamente a massa muscular em 12 horas, mas sim de sentir uma notável melhoria na mobilidade e no conforto, que o capacita a usar as suas pernas com mais facilidade, preparando o terreno para ganhos reais de força a longo prazo. Além disso, as sardinhas são uma excelente fonte de vitamina D e cálcio, dois nutrientes cruciais para a saúde óssea. Ossos fortes são o suporte para músculos fortes, a vitamina D em particular. Também desempenha um papel direto na função e força muscular. Muitas pessoas, especialmente os mais velhos, são deficientes em vitamina D, o que pode contribuir para a fraqueza muscular e o risco de quedas. As sardinhas também contêm selênio, um mineral com poderosas propriedades antioxidantes que ajuda a proteger as células do corpo, incluindo as células musculares, de danos. Então, como pode incorporar mais sardinhas na sua dieta? É mais fácil do que pensa. As sardinhas frescas, grelhadas ou assadas no forno, são uma delícia, especialmente durante a época. Mas as sardinhas enlatadas são igualmente nutritivas e muito mais práticas. Opte pelas enlatadas em azeite, que é também uma gordura saudável, ou em água. E procure as versões com baixo teor de sódio. Pode adicioná-las às saladas, esmagá-las e espalhá-las sobre uma torrada de pão integral com um fio de azeite e orégãos para um lanche nutritivo. Ou até mesmo incorporá-las em pratos de massa ou numa tiborna. Não precisa de comer uma lata inteira todos os dias. Comece com uma pequena porção algumas vezes por semana e veja como se sente. Pense na Dona Maria, que vivia a queixar-se das dores nas pernas e da dificuldade em dar os seus passeios diários no jardim. Ela começou a adicionar umas sardinhas grelhadas ao almoço 2 ou 3 vezes por semana, ou umas enlatadas em saladas rápidas ao jantar. Passados uns dias, ela contou-me que sentia as pernas menos pesadas, com menos aquela sensação de ferrugem, e com mais vontade de caminhar até a padaria lá do bairro sem tanto esforço, ou o Sr. Joaquim, que adorava ir à pesca no fim de semana, mas sentia as pernas tão cansadas que já lhe custava chegar ao barco. Ele trocou a carne vermelha por uma posta de sardinha assada com batata cozida e brócolos, uma refeição bem portuguesa. Ele disse que, no dia seguinte, já sentia uma leveza diferente e conseguia andar mais um bocado, sem sentir aquela fadiga esmagadora que o abatia. A chave é a consistência. Aquele efeito inicial de alívio da inflamação pode ser rápido, mas a construção da força real é um processo contínuo que melhora com o tempo e a regularidade. Agora, embora as sardinhas sejam verdadeiramente notáveis, elas funcionam ainda melhor quando apoiadas por outras escolhas sensatas. Vamos aprofundar outro aspecto crucial que anda de mãos dadas com a nutrição do seu corpo de dentro para fora, para realmente fortalecer as suas pernas e o seu bem-estar geral. Além daquele nosso pequeno grande herói, a sardinha, há outros pilares igualmente importantes que sustentam a força e a vitalidade das suas pernas. O primeiro, e muitas vezes subestimado, é a hidratação. Parece simples, não é beber água, mas a verdade é que muitas pessoas, especialmente os mais velhos, não bebem água suficiente
Lembra-se daquela sensação de fadiga inexplicável. Mesmo depois de uma boa noite de sono, muitas vezes, é apenas o nosso corpo a pedir água. A desidratação, mesmo que leve, afeta a função muscular, os níveis de energia e até a lubrificação das suas articulações. Os seus músculos precisam de água para funcionar corretamente, para se contrair e relaxar de forma eficiente. Quando está desidratado, os seus músculos podem sentir-se mais fracos, mais propensos a cãibras e com menos capacidade de se recuperar do esforço. Pense na Dona Rosa, que antes mal bebia um copo de água por dia. Ela vivia a queixar-se de cãibras noturnas nas pernas e de uma fadiga que parecia não ir embora. Depois de ver um vídeo como este, ela decidiu fazer um pequeno ajuste e começou a ter uma garrafinha de água sempre perto dela. Como uma companheira constante, ela aprendeu a dar pequenos goles ao longo do dia. Em vez de tentar beber grandes quantidades de uma vez só, ela jura que as suas cãibras noturnas diminuíram muito. As suas pernas sentiam-se mais leves e com mais energia para as aulas de ginástica sênior, que agora frequenta com as amigas. A quantidade ideal de água varia de pessoa para pessoa. Mas um bom ponto de partida é procurar beber entre 6 a 8 copos de água por dia, ajustando para mais se fizer muito calor ou se for mais ativo. Lembre-se, sede já é um sinal de desidratação. Por isso, tente beber água regularmente ao longo do dia. Chás de ervas sem açúcar, sumos naturais diluídos e até alimentos ricos em água como fruta, melancia, laranja e vegetais pepino. Alface também contam. Em seguida, não podemos esquecer a importância de diversificar a sua ingestão de proteínas e incluir vegetais coloridos, em abundância. A sardinha é fantástica, mas a variedade é a chave para uma nutrição completa. O seu corpo beneficia de uma gama diversificada de proteínas magras. Ovos são uma maravilha nutricional. Com proteínas de alta qualidade e vitaminas, frango, peru. E as nossas leguminosas tradicionais, como o grão de bico, o feijão e as lentilhas. Um bom prato de bacalhau cozido com grão e couves. Um clássico da nossa cozinha. Não é só delicioso, é também uma refeição incrivelmente nutritiva para os seus músculos e ossos. As leguminosas, para além de proteína, são ricas em fibras, que ajudam na digestão e na saúde intestinal. O que, acredite ou não, também afeta a absorção de nutrientes e a sua energia geral. E os vegetais? Não se esqueça dos vegetais de folha escura, como a couve portuguesa, os brócolos e os espinafres, que são autênticos tesouros de vitaminas, minerais e antioxidantes. Pense nas cenouras, pimentos, abóboras. Cada cor geralmente indica diferentes tipos de vitaminas e antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação no corpo, permitindo que os seus músculos funcionem de forma mais eficiente e se recuperem melhor. Começar o dia com um ovo cozido. Ter uma salada colorida ao almoço com umas leguminosas. E um prato de peixe ou carne magra com vegetais ao jantar. São formas simples de garantir que está a dar ao seu corpo o combustível de que ele precisa. Agora, nutrição é fundamental, mas o corpo é feito para se mover. É por isso que o próximo pilar é o BIBE, movimento suave e exercícios de força adequados à sua capacidade. Não precisa de se tornar um atleta olímpico. Longe disso, a nossa força nas pernas não vem apenas do que comemos, mas também de como usamos os nossos músculos. A inatividade é um dos maiores inimigos da força e da independência na idade adulta. Comece pequeno. Se é novo nisto, comece por caminhar um pouco mais no parque perto de casa, ou subir 1 ou 2 degraus de cada vez, em vez de usar o elevador. Se for seguro para si, exercícios simples de levantamento e sentar na cadeira são excelentes para as pernas
e podem ser feitos em casa. De forma segura, levante-se da cadeira sem usar as mãos e sente-se devagar. Repita algumas vezes, ou elevações de calcanhares, para fortalecer os músculos da barriga da perna. A consistência é o segredo, não a intensidade. Pense no Sr. Fernando, que antes passava a maior parte do dia sentado a ver as notícias na televisão. Ele sentia as pernas dormentes e com pouca força, inspirado por um amigo. Começou a fazer pequenas caminhadas diárias no jardim da sua casa e alguns exercícios de levantar e sentar na cadeira enquanto via o seu programa favorito. Ele notou que as pernas dele estavam a responder melhor. Sentia menos dificuldade para se levantar do sofá ou para ir buscar o jornal à caixa do correio. E até o seu equilíbrio melhorou. Lembre-se sempre de ouvir o seu corpo e, se tiver alguma condição de saúde ou dúvida, converse com o seu médico ou um fisioterapeuta antes de iniciar qualquer nova rotina de exercícios. A segurança em primeiro lugar. Por último, mas de forma alguma menos importante, está o sono adequado. Muitas vezes esquecemos a importância do sono na nossa saúde geral e na nossa força muscular. É durante o sono que o nosso corpo se repara e se fortalece, incluindo os nossos músculos. Durante o sono profundo, o corpo liberta hormonas de crescimento que são cruciais para a reparação e construção muscular. Um sono de má qualidade ou insuficiente pode levar à fadiga, diminuição da energia e dificuldade em recuperar do exercício ou das atividades diárias. Tudo o que afeta diretamente a força e a resistência das suas pernas. Muitos de nós achamos que podemos passar com menos horas de sono à medida que envelhecemos. Mas isso não é bem verdade. Apontar para 7 a 8 horas de sono de qualidade por noite é o ideal. Criar uma rotina de sono regular. Ter um quarto escuro e silencioso. E evitar ecrãs de telemóvel ou televisão antes de deitar podem fazer uma grande diferença. A Dona Lourdes, por exemplo, sofria de insônias há anos e sentia sempre as pernas pesadas e um cansaço que parecia não ir embora, o que a deixava sem vontade para nada. Depois de ajustar a sua rotina para conseguir dormir 7 a 8 horas por noite, ela percebeu que acordava com as pernas mais leves e prontas para o dia. E até o seu humor melhorou visivelmente. Com estas peças do puzzle a encaixar, a nutrição focada nas sardinhas e outras proteínas, a hidratação, os vegetais, o movimento e o sono, está a construir uma base sólida para a sua força e vitalidade. Passo a passo. Agora, vamos juntar tudo isto e ver como estes simples passos podem realmente transformar a sua vida, abrindo portas para uma independência e uma alegria renovadas. Ao longo desta conversa, exploramos como um alimento simples como a sardinha, repleto de nutrientes vitais, pode ser um divisor de águas para a força das suas pernas. Discutimos como os seus ômega 3 poderosos podem acalmar a inflamação, trazendo uma sensação de alívio e vitalidade renovada, talvez até em questão de horas, abrindo caminho para uma recuperação da força. Mas lembre-se, a sardinha é a estrela que lidera uma bela sinfonia. Também falamos da importância fundamental de se manter bem hidratado, garantindo que cada célula do seu corpo, especialmente os seus músculos, funcione otimamente, libertando-o de cãibras e fadiga desnecessárias. Abordamos o poder de diversificar o seu prato com outras proteínas magras e vegetais vibrantes, alimentando o seu corpo com a rica variedade de vitaminas e minerais que ele anseia para se reconstruir e prosperar. Pensar em pratos como o nosso bacalhau com grão ou um simples ovo cozido, combinado com as nossas couves e brócolos, não é só delicioso, é um ato de carinho para com o seu corpo.
e abraçamos o movimento suave e consistente, os exercícios de levantar e sentar na cadeira. As caminhadas no seu jardim ou parque, os exercícios simples que, dia após dia, lembram às suas pernas a sua força inerente e a sua capacidade de o sustentar. Finalmente, enfatizamos a magia de um sono de boa qualidade. O curador silencioso que trabalha incansavelmente nos bastidores, restaurando e preparando os seus músculos para um novo dia cheio de possibilidades. Cada um destes elementos não é um fardo, mas um suave empurrão para uma vida mais plena e ativa. Pense neles como pequenos investimentos no seu futuro. Sementes que planta hoje para colher a liberdade e a confiança amanhã. É sobre construir uma base de força, não apenas para as suas pernas, mas para todo o seu bem-estar. Não se trata de perfeição da noite para o dia, mas de progresso consistente e de autocompaixão. Haverá dias em que não conseguirá fazer tudo. E isso está tudo bem. O importante é a intenção e a persistência em dar o seu melhor. Cada pequeno passo conta e acumula-se. Espero sinceramente que esta conversa tenha acendido algo dentro de si. Uma chama de desejo de assumir o controle da sua saúde e abraçar o incrível potencial que reside em si. Independentemente da sua idade, a sua experiência é valiosa. E eu adoraria saber de si. Já tentou incorporar sardinhas na sua dieta? Que outras pequenas mudanças fez, que fizeram uma grande diferença na força das suas pernas ou na sua energia geral? Partilhe as suas experiências, as suas perguntas, as suas dicas nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que alguém precisa para iniciar a sua própria jornada de recuperação e bem-estar. Se este vídeo foi útil para si, se ressoou consigo, por favor, dê-nos um gosto. Isso ajuda-nos a alcançar mais pessoas que podem beneficiar desta informação valiosa e a espalhar a mensagem de que a vitalidade é para todos, em qualquer idade. E não se esqueça de se subscrever ao nosso canal e de ativar o sino das notificações para não perder os nossos futuros vídeos, onde continuaremos a explorar formas práticas e capacitadoras de viver a sua melhor vida em qualquer idade. Lembre-se, a idade é realmente apenas um número quando se trata de viver com vitalidade. As suas pernas são os seus pilares de independência. A sua ligação ao mundo à sua volta. Nutra-as, fortaleça-as e observe como recupera não apenas a força física, mas também um sentido renovado de confiança, liberdade e alegria em cada passo que dá. Continue a mover-se, a explorar e a viver a sua melhor vida, todos os dias,